Mas o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te dar equipes, que vai te dar o dinheiro, que vai te dar o prédio. É o mesmo Deus. A diferença é que quando a gente diz sim ao Senhor, a gente precisa crer, como Moisés. Se o Senhor falou, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu tenho que crer que Ele vai me mostrar. Assumir um trabalho social, primeiro é o que vocês falaram, eu preciso ter o desejo. Porque eu não estou fazendo um trabalho, né, pastora Elisa? Eu estou tendo um encargo pelo algo que Deus me entregou. Depois disso, eu preciso depender de Deus. Porque o Senhor vai nos dar, isso é certeza. Se eu desejar e querer, Deus vai me dar. Mas depois disso, eu tenho que depender de Deus. Olá, minha querida, que bom que você está aqui conosco novamente no Batom e Bate-Papo. Hoje nós estamos aqui com um programa um pouquinho diferente, com convidadas especiais, né? Você está notando aqui que a nossa querida pastora Márcia não está, mas ela voltará no próximo programa. Amém. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa muito importante, né? Que eu quero a sua atenção. Mas desde já eu quero te lembrar, esse programa ele está em outros lugares que você pode acessar. Ele está no canal da pastora Márcia Silva, no Instagram e também na Rádio Vinha FM 91.9. Se você ainda quer ouvir depois, você pode acessar esses canais. Mas eu quero apresentar aqui as minhas convidadas especiais, muito mais que especiais, né? Quero apresentar aqui a nossa querida Lísia, pastora Lísia, que ela é uma das diretoras gerais, né, do trabalho da nossa videira de Rio Verde. Bem-vinda, pastora Lísia. Obrigada, pastora Dalva. É um prazer estar aqui nesse programa, uma honra estar aqui com a senhora. Amém. Nós temos também a pastora Gabriela Aquino, né, que também está no trabalho de Rio Verde, junto com a pastora Lísia, que hoje é diretora da Escola Videira e da creche, né, pastora? Isso mesmo, obrigada pelo convite. Bem-vinda. É um prazer estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito através do trabalho social na nossa cidade. Amém. Nós também temos uma participação internacional. Nós temos aqui a pastora Juliana. Pastora Juliana, ela é pastora, né, da videira em Fort Myers e também é a diretora do nosso daycare e da nossa escola videira na cidade. Bem-vinda, pastora. Obrigada, sempre é uma alegria estar compartilhando o que o Senhor tem feito nas nações. Amém. Amém. É um prazer estar com vocês para falar desse tema. E o nosso tema hoje é pequenos começos que se multiplicam. Aleluia. É um tema maravilhoso. Você pode Maravilhoso. pensar, Amém. pastora, mas que pequenos começos são esses? Então, hoje nós vamos falar de pequenos começos do trabalho social e na escola. É interessante nós falarmos disso hoje para você, porque a vida da igreja, ela é muito dinâmica. E nós, como Igreja Videira, nos preocupamos e nos empenhamos para dar assistência em todas as áreas que a gente percebe que Deus quer atuar na vida de pessoas. Por isso, a igreja, ela também se responsabiliza pelo trabalho social. E nós, como Igreja Videira, queremos multiplicar isso. Amém. Não apenas para o Brasil, mas também para fora do Brasil. Porque nós entendemos que se nós colocarmos o nosso pé no trabalho social, muitas pessoas vão ser alcançadas pelo Amém. Evangelho, Amém. principalmente as crianças. Então, eu vou começar falando desse pequeno começo. Né? Nós temos pequenos começos nessa mesa e grandes começos. É uma mesa que nós temos variedade de começos. Então, eu vou começar com o pequeno começo, que é a pastora Juliana. Né? Em Fort Myers, ela começou com poucas crianças, né, pastora? Com Começamos, 30 crianças. E como foi esse pequeno começo? Eu estava aqui em Goiânia numa reunião, né, num chá, ali com a pastora Márcia, no abrigo, nem tinha começado ainda. E ali ela desafiou todas as pastoras que estavam ali a abrir creches, escolas, abrigo.
E eu escrevi ali no papelzinho, crendo que Deus nos ia dar. E ali, depois, 2021 foi o chá. E em 2022, entre 2021 e 2022, nós começamos a orar por um prédio. Porque nosso prédio estava pequeno, nós alugávamos e queríamos um prédio maior. Então eu comecei a orar para Deus nos dar um prédio com a escola junto. E ali, depois de 1 ano, Deus nos deu, não somente para alugar, mas Deus nos deu um prédio. Nós compramos um prédio de igreja com a escola. Glória a Porque Deus. creio que Deus tinha isso para nós ali. Amém, amém. E hoje nós estamos com quantas crianças? Nós estamos com 82 crianças, em 4 anos. E você começou a Escola Videira também. Começamos em 2022 a Escola Videira. Amém. Hoje a Escola Videira está com quantas crianças? Nós estamos com 32 crianças. Aleluia. Talvez você não saiba a realidade desses trabalhos fora do Brasil. Não é fácil começar, porque existem algumas resistências. Mas o pequeno começo da pastora Juliana, eu quero que inspire você a entender que tudo começa com o Senhor. Eu quero. Amém. Senhor, eu quero fazer parte, eu quero cumprir a sua vontade. Então ela começou com 30 e nem tinha o prédio próprio, não tinha onde colocar as crianças, quer dizer, ela não tinha nada, ela só tinha o desejo. Uma palavra. Né? Era só o sim e o desejo no coração. E você tinha tudo que Deus precisava, porque na verdade, talvez quem nos ouve, o grande crise que eu sempre percebo pessoas que me procuram para conversar é sobre isso. Eu não tenho, pastor, eu não tenho lugar, eu não tenho as pessoas, eu não tenho recurso. Mas você também não tinha. Né? E você pôs o pé na água e o mar abriu. Mas eu também tenho aqui, né, essas 2 pastoras maravilhosas de Rio Verde, que elas também não tinham. Mas aí elas não começaram com pequeno, não. Deus já falou, não, eu já vou dar grande. Como que foi isso, pastor? Foi. Eu participei dos educadores cristãos, acho que do segundo que teve, vim sem pretensão, pensei, vou começar a sonhar com a Escola Videira, a gente já tinha participado de workshop, e aí eu vim, e aí teve um apelo, a senhora pastora Dalva ministrou um apelo de creche, e eu fui, a equipe que estava comigo falou assim, ué, você foi no apelo errado. Você queria escola. Você não queria escola? Eu falei, não, eu quero o que Deus quer dar. E na mesma semana anterior, quando nós voltamos para a cidade, o poder público, né, em nome do prefeito, procurou a pastora Elisa com o pastor Sérgio, para, de fato, ver se a gente tinha interesse, se a igreja tinha interesse de assumir esse trabalho social, assumir no CEMEI. E aí o pastor me chamou e falou assim, filha, você vai? Eu falei, eu vou. Nem sabia para onde que eu estava indo, pastor. Tô indo. Foi um ano estudando a lei, estudando o plano. Em 1 ano o Senhor deu, e nós iniciamos ali 245 crianças. Ela já iniciou com um pouquinho maior do que a Juliana. Sim, eu sentei e falei, e agora? O que eu faço? O que eu faço agora? E o Senhor realmente surpreendeu, porque foi sem pretensão de crescer, hoje nós estamos muito maiores em relação à quantidade. Hoje vocês estão com quantas crianças? 550. 550 crianças. Nós iniciamos com Que 8 bênção. salas, hoje somos 16 salas, várias turmas, né? E hoje vocês também estão com a Escola Videira. Sim. Ano passado, 2025, fomos desafiados, né? No ano das coisas novas, né? Sim. E aí nós abrimos a escola, iniciamos com 20 alunos, hoje nós estamos com 44, cremos que o Senhor vai entregar mais. Estamos vivendo o novo de Deus até hoje, né? Amém. Ano passado começou, Amém. nós cremos que vamos multiplicar Amém. alunos e acessar essas crianças, essas famílias, através do trabalho social e da educação. Amém. E o interessante, pastora Dalva, que quando o secretário da Educação nos procurou para essa parceria, ele falou que visitou uma instituição e nessa instituição ele via que as crianças eram abraçadas, que o abraço, que o amor era passado para a vida daquelas crianças, fazia diferença na vida daquelas crianças. E ele então nos procurou, falou, eu acho que a parceria certa é com a parceria da igreja. Olha só. A igreja, né, a palavra do Senhor nos fala que há tempo de abraçar. E nós estamos para abraçar, e esse abraço, quando nós abraçamos as crianças, nós estamos aceitando e amando a vida das crianças, verdade, né? É verdade. É tão importante assim essa fala, porque a pessoa que procurou a senhora era alguém ímpio, Justamente. né? É. Não é uma pessoa que conhece a vida da igreja, que conhece os irmãos, mas ele entendeu que se ele quisesse que aquelas crianças recebessem amor, seria através da igreja.
porque é a Justamente. igreja que tem esse papel, né? Nós cremos que hoje existem leis, né? Sabemos que existem leis que obrigam o governo, a prefeitura, a terem escolas, a terem creches, a terem, aqui não se chama abrigo, né? Instituições que recebem crianças que são abandonadas ou tiradas da família. Porém, esses lugares são obrigados a fazer. Nós fazemos por um chamado. É muito diferente. Isso mesmo. Né? Nós não somos obrigados, nós estamos lá porque nós cremos no poder do evangelho. E cremos que a igreja ela foi chamada para cuidar dos órfãos e das viúvas. E nós temos esse papel essencial de salvação de famílias. E salvação de famílias passa pelo trabalho social. Amém. Porque muitas famílias elas são alcançadas quando você traz o filho. Isso mesmo. Elas são alcançadas quando você vai, através da criança, falar do evangelho, e esse evangelho chega na família, ou, como nós temos o abrigo, você cuida da criança, você guarda a criança, prega o evangelho para ela, e futuramente a família também se abre para o evangelho. Famílias que são destruídas. Né? Nós temos experimentado isso aqui. Crianças que chegam nas nossas creches, né? Eu quero até ouvir o testemunho de vocês, crianças que chegam nas nossas creches, no nosso abrigo, completamente destruídas, sem esperança, sem sonhos, famílias que nem pai nem mãe não sabem o que fazer, não conhecem Jesus e estão completamente sem rumo. Acontece isso com vocês? Sim, muito. A gente recebe muitas, apesar de ser o CEMEI, né, a creche, a gente recebe muitas crianças em estado de vulnerabilidade. Sim. E a gente oferece mais do que a educação. Nós lá temos pedagogas em todas as salas, desde a sala de babies. 1 ano. 4 meses, a gente 4 recebe meses. com 4 meses. Uhum. E então nós temos pedagogas em todas. Então nós garantimos o trabalho com excelência, que é assim que nós temos como referência, né? Uhum. Vocês, a senhora treinou nossa equipe. Nossa primeira equipe foi treinada aqui no SEI. Mas nós temos também esse cuidado de alcançar as famílias, de acessar as famílias, de realmente ouvir. Tem muitas mães, pastora, que chega na porta da sala, elas vai questionar, o caderno de casa não veio, algo pedagógico. A mãe já começa, porque o ambiente está preparado para isso, para curar. Sim. A mãe já começa, mas é que eu não tive condição, eu não tive o que comer em casa. E aí a professora já repassa para nós esses casos, para a gente ir acessando, para ir aonde a necessidade está. Então eu vejo que o receber a criança, cuidar da criança, porque, pastora, alguém ia ficar com essa criança. Esses pais iam trabalhar, alguém ia cuidar. Sim. Quando a igreja fala, tá, a gente cuida, Deus tem compromisso com isso, pastora, porque alguém ia cuidar. Agora, como que ia cuidar, a gente já não sabe, né? Então, assim, o índice de... nós estamos numa região lá que muito populosa e a gente via muitas crianças, porque o prédio da minha igreja é um quarteirão do nosso CEMEI. Muitas crianças que ficavam na rua. Você não vê crianças brincando na rua mais, sim, fora do horário de aula. Eles têm um lugar para ir, onde eles são cuidados, onde eles são ensinados. E os pais abrem. Hoje nós temos frutos na igreja, né? Eu tenho o privilégio de ter o prédio tão perto, então é mais fácil de atrair ainda. Os pais se abrem para ir à igreja. Sim, né? Inclusive eu faço as reuniões lá. Então a igreja cede o espaço. Então formaturas, né, da turma de 5 anos que a gente tinha. Apresentações, escola de paz, palestra, por exemplo, quando tem a prevenção do abuso. Então, a gente faz palestra no prédio da igreja. Então, tem um louvor, tem uma palavra. Então, a gente quebra um pouco essa dureza que muitas famílias têm, né? E a gente usa toda a nossa estrutura e programação, Dia dos Pais, Dia das Mães, de Páscoa, todos os eventos, eles são direcionados para Cristo, né? Como Cristo é o nosso alvo em todo o nosso trabalho, seja ele pedagógico ou seja ele algum outro evento, né? Que a escola faça, que a creche faça. Então isso, aonde o pai vai para ver uma apresentação, ele vai ouvir o evangelho. A criança, ela está lá aprendendo a ler e escrever, mas ela também está aprendendo sobre a palavra de Deus. Ela está ouvindo todos os dias a respeito de Cristo. Então, a igreja, ela está num lugar onde, em vez da criança ouvir coisas que vão tirá-la
né, da pureza, que são essas ideologias, que são coisas erradas, ela está ouvindo o evangelho, A da esperança. graça, né? Ela está conhecendo Jesus. Então isso é muito poderoso. E a gente experimenta lá, por a igreja ser junto com o prédio da escola, é o mesmo ambiente, então, né, eu estou ali no prédio, meu esposo, aparece pais ali pedindo ajuda, pedindo uma oração. Olha Então só. tem essa conexão 100%, mesmo Sim. eles não sendo cristãos, eles sabem que eles têm um apoio da igreja. Sim. Eles não vêm ali somente como escola, mas também como a igreja, né, ali cuidando não somente das crianças, mas da família. E é muito lindo ver isso, como eles se sentem amados pela igreja. São muito abertos para ir em todos os eventos. Eles vão, eles participam, mesmo que não é a religião deles. Mas acho muito interessante isso nos Estados Unidos, que é muitas escolas, a maioria das escolas são dentro de igrejas, de prédios É de verdade. igrejas. É Maioria. verdade. Então, assim, a gente pode trazer também isso. Ah, mas eu não tenho um prédio como pastor. Né? Aham. Nossa, eu não tenho um prédio, como que eu faço? Vou ter que comprar uma escola? Às vezes, Deus vai te dar o prédio da igreja e junto você pode fazer uma creche. Amém. Exatamente. Eu acho que o importante não é você ter uma mega estrutura, Uhum. é o desejo, Aham. né? É o desejo, a gente ter sempre o melhor. Mas eu acho que o mais importante é o que é feito ali dentro. Uhum. Porque ainda que eu tenha uma estrutura menor, mais simples, mas o que eu tenho de mais precioso são os meus professores cheios do Espírito Sim. Uhum. e é o Justamente. Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê, Amém. para mudar a vida dessas crianças. Amém. Isso é o que eu Transformar, né? tenho de mais precioso. E aos poucos, Deus vai nos dando as outras coisas que eu preciso. Um pátio muito bom, né? Deus vai me dar um local melhor. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer nesses dias é tirar, às vezes, o idealismo. Uhum. Que às vezes a gente idealiza algo, e se não chegar naquele ideal, a gente não quer. Eu acho que não é apenas o ideal, porque todos vocês enfrentaram desafios para começar. Sim. Sim. E até hoje, para manter, para crescer, porque tem um preço também, pastora, de crescer. Igual nós crescemos, as salas vieram salas modulares. Então, para algumas pessoas, né, o limite, a cozinha. Um exemplo prático. Se a gente diz não por conta de ter que enfrentar uma nova dificuldade, porque já tá bom, tem 300 crianças, 400 Já crianças. estou alcançando muito. Mas Deus está dando. É. E aí, o Deus que está dando é o Deus que vai suprir, é o É. Deus que vai acolher, então é o Deus que vai dar sabedoria, entendimento para a gente saber. Porque eu falei, nós assumimos, pastora, mas se fosse só a parte do evangelho, né, é uma coisa, esse é o principal. Mas nós aprendemos a administrar, nós aprendemos a gerir equipe, né? Você falou que aprendeu aqui a fazer uma entrevista de emprego Uhum. para habilitar uma professora. Então, nós temos que ter esse coração, né, pastora, de confiar em Deus o tempo todo. É Ele quem vai suprir, Ele quem chamou. A Deus igreja deu uma é palavra isso. para a pastora Márcia no início do nosso ministério. Vocês vão lembrar. Que Deus falou para ela, não olhe como os outros estão fazendo. Uhum. E eu vou te Justamente. ensinar. E assim, Deus, ele espalhou essa palavra para todas as Cumpriu. áreas, Sim. Cumpriu essa né? palavra. Ampliou todas as áreas, porque todas nós começamos, assim, eu falo Bem da Goiânia, né? verdade. Começou de fato sem olhar o que os outros estavam fazendo, Uhum. porque não era o que nós queríamos. Quando eu comecei o trabalho, eu também não poderia olhar para como os outros estavam fazendo, porque não estava bom. Uhum. E eu pensava, se eu olhar o que o outro está fazendo e fazer igual, não tá bom, não pode ser esse modelo. E aí a gente teve que buscar no Senhor o nosso modelo. Uhum. Então, isso também fez muita diferença. É um desafio, né? Eu falo que assumir um trabalho social, primeiro é o que vocês falaram, eu preciso ter o desejo. Porque eu não estou fazendo um trabalho, né, pastora É Lígia? verdade. Eu estou tendo um encargo Uhum. pelo algo que Deus me entregou. Depois disso, eu preciso depender de Deus. Porque o Senhor vai nos dar, isso é certeza. Se eu Sim. desejar e querer, Deus vai me dar. Mas depois disso, eu tenho que depender de Deus. Porque ainda que eu seja uma pedagoga, né, eu estava conversando aqui, todo mundo aqui começou o trabalho, nenhum era pedagoga, né? Nos tornamos pedagogas ao longo do processo, né? Que fomos estudar depois, mas começamos sem ser pedagogas. E isso foi um grande desafio, para mim foi muito grande, Uhum. porque sentar numa mesa
com psicospedagogas, e elas conversando comigo, e aí termos que às vezes eu não conhecia, ainda não era nem familiar. E eu pensava, gente, será que eu vou conseguir? Mas eu dependia de Deus 100%. Eu falava, Senhor, nem alguns termos que as professoras dizem eu conheço. Falei, como que eu vou estar nesse lugar Mesma onde o Senhor me oração eu colocou? fiz. Mas eu dependia 100% de Deus. Eu falava, Senhor, Aleluia. me ensina a gerir, me ensina a cuidar, me ensina a dar direções. E eu creio que isso também aconteceu com vocês. Amém. Esse desafio. Às vezes esses desafios que nós enfrentamos, quando nós começamos, às vezes a gente pensa, né? Ah, mas não tem equipe. É, como nós falamos, não temos a estrutura, não temos a equipe, estamos preocupados com o financeiro, né? Então, existem os desafios, mas o Senhor nos fala também que Ele conhece as nossas obras, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, e aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, quando Sim. nós temos o coração e nos dispomos, Ele vai abrir as portas. Sim. Né? Ele vai abrir as portas, ele vai direcionar e ele vai trazer todos os recursos e toda a equipe. Muitas vezes as pessoas têm medo, né, de não ter uma equipe, né? Mas o Senhor nos dá. Ele nos dá. Ele nos É dá. verdade. E a gente não abre mão, né, que essa equipe seja uma equipe cristã, Justamente. né? E esses desafios, eles são grandes porque você precisa unir as duas coisas, né? Aham. Capacitação com uma pessoa que realmente conhece o Senhor, que vai, né, entender o que nós estamos fazendo e também entrar naquilo que Deus nos chamou para fazer, né, o mesmo encargo. Mas o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te dar equipe, Isso que mesmo. vai te dar o dinheiro, que vai te dar o prédio. É o mesmo Deus. A diferença é que quando a gente diz sim ao Senhor, a gente precisa crer, como Moisés. Se o Senhor falou, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu tenho que crer que Ele vai me mostrar. Né? E de alguma forma Ele vai me mostrar. E o Senhor fala lá em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. É uma pergunta. Eu acho tão interessante porque ele faz uma pergunta. Se ele já deu, ele não vai dar as outras Sim. coisas? E Ele o trabalho suprir. social não é para nós. Não estamos edificando algo para nós. É para o Senhor. Sim. Será que ele não vai te dar todas as coisas que você precisa? Você agora vai ouvir um testemunho precioso do trabalho da escola, de uma professora, e eu creio que isso vai edificar a sua vida. Eu me chamo Jane Carla, sou coordenadora pedagógica da Escola Videira de Rio Verde. Atuo também como professora do primeiro ano, nesse ano, e estou há 2 anos atuando na Escola Videira e auxiliando na Escola Videira de Rio Verde. O nosso Deus, ele é multigeracional, e conectar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, como dizem Malaquias, o papel hoje da escola, ele tem sido para influenciar esse amor de Deus na sociedade. Hoje a nossa escola em Rio Verde conta com famílias que passaram pela porta da escola e sentiram vontade de conhecer a nossa escola, o nosso projeto, e entraram e sentiram-se aconchegantes naquele lugar. E a partir disso, nós tivemos várias famílias que tiveram a influência das crianças com a metodologia de ensino confessional, participarem de momentos de estudo bíblico. Pai, vamos ler a Bíblia, vamos cantar essa música. E as famílias começaram a ser influenciadas pelas crianças e nos procuraram e estão hoje na igreja conosco, na Igreja Videira de Rio Verde conosco. E muitas crianças que chegaram ali com alguns problemas familiares, problemas socioemocionais, e com essa metodologia do princípio de a gente trabalhar com as verdades bíblicas, isso tem trazido muita influência para o socioemocional da criança. E com isso alegra os corações dos pais, porque eles veem mudança nos filhos.
E a igreja, ela tem sido fundamental, porque ela tem sido acolhedora dessa família dentro da escola. Então, a gente tem o papel de ensinar e de conduzir a escola, essa criança da escola, quando ela nos procura, ao ambiente da igreja. Então, o testemunho que nós temos é de famílias sendo influenciadas pelas crianças no âmbito escolar, ao ponto de voltarem, né, ou desejarem ir para a igreja, de servir ao Senhor e ter uma mudança dentro da família. Por que algumas irmãs têm medo de liderar crianças? Por que algumas líderes não multiplicam? Se você já se perguntou isso, a Imersão VK 2026 é para você. A pastora Márcia e as pastoras da Vinha vão ministrar de forma prática sobre liderança, crescimento e multiplicação. Serão 2 dias com um total de 8 horas de imersão, onde você será livre de toda confusão mental, conceitos e práticas erradas que têm impedido o seu crescimento. Algo da parte de Deus será acrescentado à sua liderança, tornando você mais frutífera. Inscreva-se agora em mulheresdavinha.com. Hoje nós estamos falando de pequenos começos que se multiplicam, né? A igreja, tudo se multiplica. Então, nós trabalhamos na igreja com o alvo de multiplicar todo o nosso trabalho. E no trabalho social não é diferente, nem no trabalho com as escolas, né? Nós trabalhamos para que tudo que nós fazemos, ele seja feito para que ele se multiplique. Então, nós multiplicamos os pequenos começos, multiplicamos os grandes começos. Nós queremos multiplicar aquilo que Deus já nos deu, já nos entregou, já nos ensinou o caminho, né? E que tem dado fruto, né? E eu trouxe as nossas convidadas para contar para você que o trabalho social, ele dá fruto e que ele é uma grande bênção para a igreja. Então, o trabalho hoje que a igreja faz através do trabalho social, ele traz retorno também para o trabalho da igreja, não é, pastora É Elisa? verdade. E eu acho interessante também, pastora Dalva, que eu acho que a igreja também ela precisa de entender a importância que o trabalho social é para a sociedade, Sim. né? Para a nossa cidade, né? Para o nosso estado, para a nossa cidade. Então a igreja também ela precisa de entender essa responsabilidade social que ela também tem, Sim. né? E eu acho que se a igreja, nós estamos aqui, né, nesse mundo para influenciar, né? Sim. Para influenciar, para que nós possamos influenciar e impactar a nossa sociedade, né? Sim. E quando nós impactamos através do amor de Deus, né? É. Através de falarmos do Senhor, e quando nós estamos então com uma creche, com uma escola, nós estamos falando, né? E transmitindo o amor de Deus. Porque nós vamos nós somos além, luz, né, que pastora nós vamos Elisa? além. Porque existem muitas creches por aí. Existem creches da prefeitura, creches de espíritas. Existem muitas creches. Qual é o diferencial da creche, da igreja, né? Igreja cristã evangélica? A diferença é que Cristo está na frente. Nós estamos ali para trazer Cristo para a vida das crianças. Então, o impacto de uma creche onde Cristo é o centro, na vida da criança e na vida da família é muito grande. Trazer a mensagem certa, né, A pastora? mensagem certa. A mensagem certa e que vão fazer eles, homens e mulheres de Deus, cidadãos cheios de caráter de Sim, Cristo. e na vida da igreja nós temos o nosso trabalho, né? Nós temos as células, temos o Domingo Kids, mas isso acontece uma vez por semana. Se eu tenho uma creche, uma escola ou um instituto que acolhe crianças abandonadas, eu tenho ela todos os dias. Então, nas creches, pelo menos de segunda a sexta. Algumas Sim. crianças ficam 10 horas conosco. Entra 10 7, horas. sai 17. Exatamente, é muito tempo. Até muito 17h30. Eu acho que a E você tem essa igreja, oportunidade. ela precisa cada vez mais despertar para isso, né? Exatamente, para influenciar. Para influenciar. Exatamente. né? E vocês, realizar o trabalho social. Vocês têm notado que esse trabalho ele tem trazido famílias para a igreja? Tem. Eu tenho o privilégio, né, do prédio ser bem perto. Eu acho que isso também ajuda a gente a rebanhar, porque acaba que é territorial. Então, eu tenho famílias hoje inteiras de mães
com os filhos, a irmã, as famílias vindo através do trabalho. Conheceu a gente, às vezes são de fora, não tem família, pastora. Sim. Tá sozinha e às vezes o casal criando os filhos, de repente encontra ali no CEMEI, naquele ambiente ali, acolhedor. E a gente convida, faz as reuniões, tem os momentos, as professoras, né, toda a equipe ali preparada e aí visita. Aí as professoras tem as situações das crianças com dificuldade no aconselhamento ali, né, pedagógico, a gente consegue apresentar uma saída. Sim. Que não é o caminho pedagógico, é o caminho das emoções, que entra o social e aí a gente atrai. Então vamos participar do encontro, a gente fica com seus filhos. Já teve situação lá, a gente já conhece as tias mesmo, deixa os filhos para ir para o encontro. Então hoje nós temos, eu estava até no domingo Kids passado, o mais velho, levando os 2 para o domingo Kids. Eu falei assim, não pode, cadê o responsável? Minha mãe não veio hoje. O irmão mais velho levou O os irmão mais novos. levou os mais novos, porque a mãe estava operada, não podia. Aí ele é juvenil, né? Eu achei que ele ainda era juvenil. Falei, você vai para a sala de juvenis. Ele, não, tia, eu já sou dos adolescentes, eu já até vou na sala de adolescentes. Eu falei, tô ficando criança, velha. não. Não é criança mais. E eles estão lá com a gente, né? Amém. E é interessante, porque quando, em uma das nossas formaturas, né, há 3 anos atrás, nós temos a creche até crianças com 5 anos. Então, quando foi no dia da formatura, os pais, então, perguntaram, mas e agora, né? Vai para outra escola? Não queria, né? Tirar. Não vai ter queria aula de tirar. princípios. Não vai ter mais aulas de princípios, né? Os valores. Aí a professora, então, falou, não, mas eu vou continuar com essa turma, né, uma célula na minha casa. Olha, E essa que célula, benção, né, já tem aleluia. 3 anos com Que essa benção. turma. A turma da creche virou uma célula. Virou uma célula. Que no Amém. último seminário de louvor, essa célula inteira fez uma apresentação. apresentação. Pensa pra mim, Que lindo. ver aquilo. Eu falei, gente, alguns eram bebês, ficaram lá 3 anos com a Professores gente. compromissados. Sim. Que É. bênção, aleluia. E você tem visto isso acontecer Sim, também? é interessante falando de professor, que professores também, né, têm vindo para a igreja, né, são de outras igrejas, começam a trabalhar conosco, né, são mães também, pais, eles dizem, nossa, eu preciso dessa mensagem certa, né, Amém. esse impacto mesmo na vida dos meus filhos. E temos visto professores vindo para a igreja, Amém. né, congregando conosco, e isso tem sido maravilhoso, porque a gente faz um discipulado ainda mais intenso, Muito né, com essas mais, com professoras. certeza. E nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil em relação a instituições de acolhimento, né? No Brasil hoje nós temos instituições que elas funcionam como a nossa, que ela tem um local e ela recebe crianças retiradas da família ou crianças abandonadas. Nos Estados Unidos, esse sistema se chama foster, que é um sistema que as famílias se inscrevem, fazem cursos e elas recebem essas crianças nas suas casas até que se resolva a questão da criança, ou que ela seja adotada ou que ela volte para a família de origem. Então, isso lá nos Estados Unidos, como que tem acontecido na sua realidade? Porque você começou com a escola, com o daycare, que é a creche, você depois veio a escola, mas hoje vocês já entraram no sistema foster. É muito, nós estávamos comentando antes, né, como aqui nos inspira. Então, ano passado, comecei a ver, fui lá, visitei o abrigo, é muito impactante ver o que o Senhor tem feito. E falei, Senhor, nos dá isso também. Como não podemos ter um abrigo, né, uma instituição, lá é transicional, você pode ter uma casa, nós vamos ter um dia, mas vai ser muito rápido. A criança fica uma semana até achar uma família, não fica lá permanente como aqui. Então, nós começamos a fazer o curso para ser foster. Então, para receber a criança em casa. Receber a criança em casa. Então, começamos a desafiar a nossa igreja a receber famílias, a receber essas crianças. E hoje nós temos 4 famílias, inclusive eu, que bênção. recebendo, né, essas crianças. Eu vou começar agora no segundo semestre. Já aconteceu há 4 anos atrás, de receber 2 irmãos. E agora a nossa família. Inclusive, nós estamos também, né, na creche, na lista do governo para receber também. Então, nós somos já aprovados para receber outras crianças, né, órfãs na nossa creche. Inclusive, nós temos algumas que é o testemunho, né, que ele chegou lá para nós, um bebezinho,
ele tinha 6 meses na época, mas com peso e tamanho de 2 meses. Uau. E depois de 1 mês, o médico, a mãe veio testemunhar para nós, que é líder de criança também na nossa igreja, é uma família foster que recebeu essa criança, que o médico nunca viu uma recuperação tão rápida em 1 mês. Amém. Aleluia. Então isso é para testemunhar o amor, Amém. a comidinha, Amém. né, o Amém. cuidado e o amor Justamente. dos pais com a criança. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a Estamos diferença. muito felizes nessa nova etapa. Amém. E Que vendo no Domingo Kids, bênção. no culto, Que bênção. na Que creche, isso- na escola. Que esse seu exemplo Muito se alegria. espalhe por todas as Sim. videiras dos Estados Unidos. Amém. Pastor, É é o que eu muito tava falando. alegre. Já existia. Já. Existia. Esse foster, outras famílias, N famílias estão recebendo. É. Então, creches existem no país inteiro, mas quem está assumindo? Quem está dando o alimento? Então, a igreja tem que se levantar para isso. Já existe. Exatamente. O governo está pedindo Tá parcerias, ajuda. Vamos fazer. Tem dinheiro parado. Ontem eu estava na palestra, tem milhões parados, porque não tem para onde passar, entidades passar. Quem que são essas entidades? As igrejas. Exatamente. As igrejas podem. Exatamente. Hoje, nós temos muitas pessoas que talvez estão nos assistindo e elas pensam, como que eu faço para começar? Eu tenho desejo, eu já falei para o senhor que eu quero, né? Mas agora, como começar? Eu já quero te dar uma boa notícia, né? Que as meninas vieram aprender aqui em Goiânia, mas não tinha material. Né? O nosso material de como abrir creches e de como abrir uma instituição de acolhimento está no Aleluia. forno. Aleluia. A da Amém. creche Aleluia. será lançada na nossa conferência de mulheres. Aleluia. O do abrigo, ele, não sei se eu consigo lançar ele na conferência de mulheres, mas ele está no forno também. Amém. Mas Deus tem nos dado material. Então, Amém. nós estamos escrevendo aquilo que Deus nos deu, Amém. né? Então, eu acho que vai ser bênção para todos que querem começar. Então, você vai ter o material, mas você também já pode começar abrindo o seu instituto com um CNPJ. Sim, Justamente. Você começa, porque você já tem que ter ali 1 ano de experiência, né, pastora Gabriela? Fala um pouquinho para nós. pelo menos 1 ano, a maioria das parcerias, pelo menos 1 ano de abertura de CNPJ. Mas aí alguém que está no ouvindo fala assim, mas eu não tenho ainda a creche aberta. E nem recurso para fazer nada. Então, abre um CNPJ do Instituto, onde lá na sua documentação, no seu estatuto, você vai apresentar o que é o trabalho do Instituto, seu sonho. É uma realidade talvez não tenha, mas seu sonho. Uhum. Cuidar de crianças, administrar uma instituição de ensino, né? Aula de música, colocar ele no Instituto, pode ter muitos. Inclusive, minha referência foi vocês, então nós temos referência. Temos Não tem um muita. manual ainda, mas tem referência. E esse documento CNPJ, eu particularmente, eu acho simples. É um documento. Você não precisa abrir uma empresa, nem ter um lugar. Pode ser uma sala do prédio da igreja. Sim, isso é A importante. sala 2, o instituto nosso começou, a minha sala pastoral, ela é a sala do instituto no documento. Então, lá onde eu arquivo tudo, mas não é lá que o instituto está acontecendo. O instituto não cabe lá o que o instituto faz hoje. O instituto está fora, está onde as crianças estão. Só que o documento, ele tem que ter lá o endereço correto, né, o estatuto correto, a diretoria, então os irmãos. Isso ela pode também ter um contador que Isso. vai instruí-la, né, a Uhum. respeito disso. Eu acho isso importante porque é um começo, né, o seu Justamente. CNPJ, Primeiro- você ter um endereço para primeiro esse passo, né? instituto e você já começar, você já colocou o pé na água, né, e as outras coisas vão vindo, e à medida que elas chegarem, você começa o trabalho, né, esses dias eu até conversei, nós ampliamos o número de salas, né, na nossa segunda unidade da creche, e aí as meninas ficam brincando, fala, pastora, bate a caneta aí para os alunos completarem para a gente abrir as salas, porque tudo tem que ser feito com prudência. Sim. Eu só abro a sala quando eu tenho dinheiro para pagar a professora. Então, para que eu tenha dinheiro, eu preciso ter aluno. Tem que ter a demanda, né? Porque eu recebo do governo por aluno. Alunos. Então, tudo ele precisa ser feito com muita prudência para que você não se endivide, nem Uhum. traga dívidas para a igreja, mas é possível você começar. Por isso que alguns É pastores possível. que a gente às vezes pergunta, pastor, não pode usar o CNPJ da igreja? Não pode. Não pode. Não pode. Então vamos começar o trabalho. O instituto, pastor, quando a gente começa, ele faz o que a igreja faz.
só que com outro CNPJ. Sim, e o instituto Então é muito ele pode simples. fazer várias coisas, ele pode dar cesta básica, né? Porque a igreja já faz, só que não já documenta. faz, exatamente. No estatuto do instituto, você pode fazer muitas coisas que a igreja já faz. A igreja já Sim. dá cesta básica, a igreja já ajuda os irmãos com médico, com Uhum. remédio, né? Com tantas outras Tantas coisas outras que já coisas. está incluso nesse estatuto. E que já vai te dar base para você começar a sua creche. Isso mesmo. E estamos caminhando para o final. E eu quero ouvir, gente, dentro de tudo isso que nós falamos, eu quero ouvir o que Deus tem feito nesse tempo, né? Tanto nas creches, no daycare, na escola. O que Deus tem feito? Aqui em Goiânia, Deus tem feito coisas muito grandes, né? Nós temos visto crianças que chegam com laudos de transtornos sendo curadas. Amém. Nós temos visto famílias sendo restauradas, famílias Amém. que pai e mãe estavam separados. Eu tenho um caso do pai e a mãe que, ao irem para a nossa creche com seu filho, ele começou a ouvir a palavra da graça. E através da palavra da graça, nos eventos que nós tínhamos, o pai veio para a igreja e começou a orar pela restauração do casamento. Aleluia. E o casamento foi restaurado. E crianças que estão conosco, muitas delas, elas desenvolveram, através do amor, do cuidado, muito além do que o médico esperava. Psicólogos ficam, às vezes, até assustados. O que vocês estão fazendo com essa criança? Amém. Porque criança que, às vezes, ela tinha um transtorno tão forte que ela não deixava encostar, Uhum. pegar nela. E foram completamente curadas. Né? Eu tenho crianças que hoje são aqui do Bueno, 2 menininhas em especial, maravilhosas, que agora são já adolescentes. Elas entraram na nossa creche com 1 ano, as duas. As duas tinham autismo, suporte 3. E, diante desse quadro, nós enfrentamos muitos desafios com elas. Mas, debaixo de oração, ungia, todos os dias. E essas meninas foram transformadas. Elas saíram de lá com 4 anos, falando, escrevendo e completamente curado do transtorno. Isso é o poder do evangelho. Amém. Aleluia. Então, eu quero te falar, vale muito a pena investir Aleluia. nesse trabalho. E eu queria ouvir um testemunho de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que tem muitos, não dá para a gente contar com todos, mas vamos contar pelo menos um. Na palhinha. Nesse sentido, eu quero falar de um aluno nosso, quando a gente abriu nível de suporte 4 não verbal, Sim, infantil autista. TEA, no infantil 3. Ele só gritava e a mãe chorava dentro do carro, porque a terapeuta falou, não tem o que fazer com ele mais se ele não for para uma escola, você tem que tirar ele da bolha. Uhum. E aí colocou ele lá com a gente, né? Bem no início, pastor, aquele... Você ainda não O que sabia que eu tô como fazendo fazer. aqui? E aí, Eu te entendo, Gabriela. pegamos uma professora de apoio, né? Sem experiência também com apoio, já tinha experiência em sala, tudo. E aí ela começou a recebê-lo, né? A falar, e aí todo dia a mãe saía chorando e a criança... E ele gritava muito, né? E assim, a gente nem tinha acostumado de ficar até preocupado, né? E ela trazia pro pátio, e ele tentava fugir. Uma semana, pastora, aí eu pensei, não, na segunda semana a gente vai estudando, né? Eles passam o final de semana, eles pensam que foi só um castigo de uma semana, né? Minha mãe vai desistir de me levar para esse lugar. Não verbal, nada. E aí, na segunda-feira, ele entrou e ele não chorou. Assim. Uau. E aí todo mundo ficou, meu Deus, será que aconteceu, né? Medicamento mudaram, o que é? E nós, de olho, né? Porque realmente receber ele, o primeiro autista ainda num grau que era. E aí, quando a mãe, 2 dias, no meio da semana, assim, não lembro o dia certinho, a mãe foi buscar. Quando a mãe foi buscar, ele não quis ir com a mãe. Ele segurou na professora de apoio e ele falou, mãe. Uau! Que lindo. Todo mundo chorou, a mãe, o pai, eu, a professora de apoio. Que lindo. Porque ele era dito não verbal, mas é porque a terapeuta falou, a gente só pode bater que ele é não verbal se ele conviver com outras crianças. Porque na bolha você faz tudo que ele quer. E aí a gente começou a perceber, e eu falei assim, e eu sempre falo, né? Todo TEA tem pelo menos uma área que ele é
fora do normal de inteligência. Ele sobrepõe a todos. É o hiperfoco dele, O hiperfoco dele. E aí, esse menino, ele gostava muito de azul. Só que aí a professora começou a ouvir ele balbuciando o alfabeto em inglês e as cores em inglês. Uau. E quando eu fui chamar a mãe, todos os desenhos de celular que ele vê, É inglês. ele vai mudando até virar, só apareceu hoje em inglês. E aí eu falei, vai embora do Brasil, vai para um lugar. Deus só já tá fala preparando ele para falar inglês. Pastor, e aí a gente foi para esse lado. Ele sabia todas as cores e o alfabeto inteiro no Infantil Uau, 3. Que lindo. Só que só em inglês, ele pronunciava só em inglês. Que Aí eu falei, lindo. então vamos falar inglês. Que lindo. Colocar os desenhos em inglês. Então, para mim, foi porque foi o ambiente. E os pais reconhecem isso. No dia da formatura do Infantil 5, ele ainda estava, porque ele era suporte nível 4, então, para ele ir para um lugar público, foi O barulho, 2, 3 né? anos, barulho. O barulho incomoda. Pastor, ele entrou até a metade. Eu falei pra mãe, entra com ele, vamos tentar, né? Se não quiser tentar, tudo bem. Ele vestiu a roupa, ele entrou até a metade, aí ele travou. Quando ele olhou pro lado, que ele viu luzes, né? A gente tentou pôr bem baixinho, a gente fez todo aquele cuidado. Ele saiu correndo. Só que nós todos nos alegramos, porque ele foi até a metade, onde a terapeuta falou, ele não vai, ele não iria. Ele nem iria. Ele participava do hino nacional. Ele participava, porque é muito barulho, né? Aham. É lá 200 crianças no pátio cantando. Ele estava lá, ele não saía mais. Então a gente viu esse desenvolvimento dele. Para mim, ele foi assim, Um testemunho. um testemunho, um Daquilo que fruto Deus daquilo pode que fazer. Deus pode fazer. E que às vezes o próprio terapeuta, os pais não sabem o que fazer. Sim. Né? Às vezes eles usam todos os recursos e não tem mais o que fazer. Né? Nós tivemos uma criança que esteve conosco há alguns anos, eu achei assim, o testemunho dele me marcou, acho que foi o maior testemunho que eu já tive até hoje. Ele era da Holanda, os pais vieram passar um tempo aqui em Goiânia para aprender as coisas aqui da igreja. E ele foi para a nossa creche. Então ele não falava nem português nem inglês. Então, e ninguém falava alemão. E aí a gente recebeu ele e ele era um filho adotivo. E qual era o grande desafio? Ele veio de um abuso sexual durante muitos anos, e desde bebê, e ele foi adotado por esse casal de pastores, e eles vieram para o Brasil. Lá, eles não tinham conseguido nenhum avanço com essa criança. Então, ela era uma criança muito nervosa, não deixava ninguém encostar nela, não falava, não conversava, não abraçava, não ficava junto com as crianças, não deixava ninguém encostar nela. Então, assim, era muito difícil lidar. E ninguém falava, assim, conseguia comunicar, porque ele não falava português. Ele ficou conosco 3 meses. E nesses 3 meses, ele abraçou, beijou, Isso é lindo demais. tentava falar com a gente, conversar. A mãe e o pai que adotaram, ele nunca tinha dado um abraço na mãe e no pai. Depois desses 3 meses que ele estava conosco, ele começou a abraçar a mãe e o pai adotivo. O dia que ele chegou e abraçou a mãe e o pai, eles nem acreditavam, porque ele nunca tinha feito isso. Então, ele foi curado sem entender uma palavra em português. Glória a Então, Deus. isso é poder de Deus. Isso. Amém. Sabe, nós temos um evangelho que é poder. E isso a gente não pode desperdiçar. Nós precisamos usar. Amém. Amém? Eu lembro que também no começo, né, da nossa creche lá, do daycare, nós recebemos uma criança que estava numa família foster. Até a mãe, né, foster, ela era professora. E ela chegou falando para nós, né, ali, eu fiquei sabendo da escola de vocês, da creche de vocês, que vocês são muito amorosos. E ele tá me dando muito trabalho, ele tinha 2 anos. Também parecia um bichinho do mato. Ele entrava, ele ficava encolhidinho, com a chupetinha no cantinho. Não tinha nem como tirar, normalmente a gente não deixa chupeta, mas não podia nem tirar, porque ele gritava muito. E ali, depois de poucos meses, ele se foi transformou. mudando. Aleluia. Né? Ele já participava de tudo, já interagia, já conversava. E o nosso grande avanço foi dar um abraço também. Amém. Porque ele foi ali, toda vez É, que o eu chegava, eu abraçar, abraço todo mundo, as crianças todas, né? Então, o dia que eu cheguei, abri a sala, elas vêm correndo, né? E abraçar. Eu vim abrir a sala e ele veio correndo me abraçar. Eu abracei e falei, Senhor, muito obrigado, porque ele foi curado. Amém. Então, isso é muito, muito poderoso. Aleluia. Amém. Isso é poderoso demais. Poderoso. Pastora Lisa. Nós tivemos uma criança, eu acho que durante 3 anos, né, Gabriela? E com uma síndrome muito rara.
E eu creio que o Senhor colocou aquela criança na nossa creche, porque Deus queria realmente socializar aquela criança experimentar o amor de Deus. Ela tinha sido praticamente abandonada e pela mãe, né, o pai que a criava. E hoje, a semana passada, ela teve lá na creche e quando eu olhei, eu abracei aquela criança, eu vi o quanto que Deus fez na vida e transformou a vida daquela criança. Amém. Eu vejo que essa síndrome que ela tinha, se não fôssemos nós com o abraço, com o amor, com o Senhor, com a cura, ela talvez não teria adaptado numa creche, Uma creche. numa escola. E Amém. hoje ela está estudando numa escola Amém. normal. Amém. Que Aleluia. bênção. Pastora, Que bênção. a gente teve, a pastora falou, eu lembrei de algo que Muitas. sobre o poder da igreja no trabalho social, né? Não foi nenhuma nem duas vezes que diretoras de outra escola me ligou para perguntar como que a gente fazia com tal criança, porque o pai fala que lá não ficava ligando para buscar, que a criança estava desenvolvendo. E aí algumas até questionam o nosso relatório, porque a gente envia a criança com relatório, né? Sim. Chegava lá, a criança não era nada daquilo, o papel era uma, a criança era outro, né? O seu relatório, a criança, ok. Lá, a criança. Teve Que bom. situações que eu tive que fazer chamada de vídeo, que eu não podia ter provas do que eu fazia para essa criança Entendi. manter. Pastor, a criança que morava com a avó em outro estado, e ele chegou para nós e ele veio morar com a avó, morreu, veio morar com a mãe. E aí a mãe muito novinha, estava aprendendo a ser mãe. Não condeno ela de jeito, tanto é que a gente ajudou ela. Uhum. Ele não tinha nem documentação, o pastor, ele começou a dar febre. No terceiro dia de febre, e ligando pra mãe, a mãe buscava, levava pro postinho e voltava. Eu falei, para de ligar pra mãe. Para, se precisar, a gente leva, deixa a mãe trabalhar, muito nova. Pastora, quando a professora, aí ele começou a reclamar de dor, abriu a boca, pastora, todos os dentes podres, todos. E aí nós acionamos já o postinho, tinha uma irmã preciosa da igreja lá, e fizemos o tratamento dele. E aí a gente descobriu, a avó acalmava ele com doce. Ah, E aí, pastora, foi um processo para a gente adaptar, e aí esse caso eu não posso publicar, né? E a gente Aham, fez várias sim. coisas, vários métodos, e ele simplesmente terminou o ano com a gente, um aluno regular, sentado, fazendo Amém. atividade, Amém. sendo que ele chegou, ele nem sabia pegar no lápis. amém. 4 anos, não sabia pegar no lápis. Por quê? Porque ele veio de uma região que não tinha escola, não tinha nada, Aham, não estudava. todos os dentes. Então, assim, não era só apresentar o evangelho, a gente tinha que cuidar dele. Cuidado, né? O cuidado. O E quando a gente cuidado- cuidou, o evangelho entrou. É. E o cuidado, assim, aquele olhar, de olhar mesmo, o que ela precisa, né? Sim. Nós estamos caminhando, né, para o final do nosso programa, e eu quero dizer que tem muitas coisas que as crianças precisam, mas existe um clamor de crianças que clamam para que a igreja se levante. Amém, eu creio. E Deus tem ouvido o clamor dessas crianças. Amém. Eu falei uma frase para a pastora Luiz um dia. Falei, pastora Luiz, muito obrigada, porque o senhor e a pastora Márcia, vocês entenderam que a igreja precisa entrar nesses lugares e salvar essas crianças. Né? Aí, se todas as igrejas entendessem isso, que Verdade. ela precisa entrar, sabe, o número de vulnerabilidade iria diminuir Muito. das crianças. Mas, às vezes, a igreja acha que o governo tem que fazer, né? Nós temos que fazer. E as crianças, principalmente crianças que são retiradas da família e não tem para onde levá-las, ou se tem, não são lugares apropriados para criança. A igreja precisa entrar. Amém. Amém. Então, eu quero desafiar você que está nos assistindo, nos ouvindo, sabe? Ore, peça ao Senhor, o Senhor vai te dar o que você precisa. Amém. Se você ainda não sabe como começar, peça ao Senhor, nós também não sabíamos. O Senhor nos Amém. ensinou. Todo dia algo novo para aprender. E o tempo certo é hoje, né, pastor? É hoje. Deus Nós tem não urgência, sabemos. né? Deus tem urgência. Deus tem Deus tem urgência, as urgência. crianças, As crianças têm também. urgência. E a igreja está aí para Amém. responder a esse tempo, que há um clamor das crianças, para que a igreja se levante por elas. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, nós estamos encerrando nossos pequenos começos que se multiplicam. E eu Amém. espero muito que você aí, que ainda não começou, que você comece.
Amém. Eu quero agradecer a presença das Amém. Prazer minhas estar aqui. ilustres convidadas Nós que maravilhosas. Prazer Muito estar aqui. uma obrigada. honra. Obrigada. E espero você no próximo Batom e Bate-Papo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Dá o Amém. seu like, manda o seu recadinho, que a gente vai se responder. Até mais.